Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semana Expresso. Numa semana muito marcada ainda pela discussão orçamental e, sobretudo, pela questão da Madeira. De repente, o problema das regiões autónomas nasceu e cresceu dentro da discussão orçamental, sobretudo por causa da Madeira e, sobretudo, porque nos aproximamos de eleições regionais. Vítor Gaspar anunciou esta semana, numa entrevista à SIC e noutras entrevistas que teve durante a semana, que fará uma auditoria completa às contas da região autónoma da Madeira antes das eleições, e é neste quadro que o discurso político na Madeira de alguma maneira fica mais acirrado em volta da questão das contas públicas e, sobretudo, qual é de facto a responsabilidade, o peso que as contas da Madeira têm no problema orçamental de toda a República. Para este programa convidámos Carlos Pereira, é deputado do PS na Madeira, na Assembleia Legislativa Regional, António Filipe, deputado do Partido Comunista Português em São Bento, José Manuel Rodrigues, também deputado do CDS-PP, e Guilherme Silva, deputado do PSD. Boa noite. Boa noite. Dr. Guilherme Silva, começo por si. Estes 500 milhões que agora apareceram são imputáveis a uma empresa na área da saúde e uma empresa ligada ao setor das estradas. A pergunta é: como é que foi possível aparecerem este tipo de situações, se não poderiam ter sido detectadas antes, ou se efetivamente foi autonomia das próprias empresas? Esses 277 milhões relativos a essa empresa da área da saúde tem a seguinte explicação. Em março último, o Governo Regional deu um aval de 50 milhões a uma operação a essa empresa. Um aval enfim, tanto quanto sei, de operação que iria gerar um desembolso. Estamos a falar de uma empresa pública. No exercício seguinte, é uma empresa pública. Só para ficar No exercício seguinte e não no imediato. De harmonia com os novos critérios do Eurostat, quando há a assunção de um compromisso, de uma garantia de uma entidade pública, a outra que não tenha por si um suporte financeiro alicerçado que afaste o risco do aval funcionar, o Eurostat entende que deve inscrever logo nesse exercício como déficit, como dívida. O aval. E verificou-se que já havia anteriores avales da região que prefazia os 277 milhões. E, portanto, todo esse 50 milhões e mais os 227 que já estavam dados foram contabilizados. Por isso é que o Ministro explicou na televisão que não se tratava de uma efetiva despesa e de um efetivo desembolso, mas de uma operação contabilística. Portanto, a explicação... É semelhante, portanto, àquilo que aconteceu com outras empresas, por exemplo, transportes públicos no final do ano, quando se referiu o déficit. A explicação é nos critérios do Eurostat e, portanto, não façamos dos 217 milhões um drama, porque não é. Em relação à questão dos 233, prefazendo com os 277 os 500 milhões. É, efetivamente, uma questão que tem a ver com uma parceria público-privada, uma empresa que se chama Via Madeira. Verificou-se que não havia condições de financiamento, é um conjunto de estradas que essa operação envolvia e que seriam prosseguidas pela Via Madeira. E fez-se aquilo que se diz que aqui se vai fazer e que nunca se faz, que é extinguir por termo a parcerias público-privadas, porque a condição da região e do país, neste momento, não permite prosseguir com esses gastos. E, portanto, foi uma medida de saneamento financeiro, no sentido de assumir que não havia capacidade para prosseguir com essa operação e levar esses gastos previstos até ao fim, portanto, pôs-se termo à parceria público-privada. É óbvio que já havia gastos feitos com projetos, etc., encargos inerentes a esse projeto, que corresponde aos 233 milhões. Portanto, os 500 milhões têm sido especulados, o que resultam de uma nota que o Ricardo Costa, na introdução, frisou. Estamos num período pré-eleitoral e, portanto, há um aproveitamento especulativo. Tudo isso, que é uma coisa tão simples... O Ministro das Finanças está a fazer campanha do PSD Madeira. Não, o Ministro das Finanças disse com toda a naturalidade e fez questão de enfatizar: isto não se trata de um efetivo desembolso de uma despesa, é uma operação contabilística. E o que eu acho engraçado é quando se faz esta manipulação. Aqueles 500 milhões vão pôr em risco que se atinja os 5,9
e vão exigir um esforço complementar a todos os portugueses. Porque são aqueles 500 milhões, e não quaisquer outros 500 milhões de uma empresa pública. Está uma tinta a separar os 500 milhões da Madeira como sendo o que repercute essa dificuldade da 359. Mas estes não se estava à espera. O ponto que vai a especulação neste período pré-eleitoral, a manipulação informativa é uma coisa impressionante. Porquê os 500 milhões da Madeira e não os de uma empresa pública qualquer e não os dos juros da dívida pública que se empurrou com a barriga à ajuda externa e que foram aos 20 e tal por cento? É tão simples quanto isto. Carlos Pereira, porquê estes 500 milhões? Eu gostei de ouvir a sofisticação da explicação do Guilherme Silva, mas eu tenho que discordar radicalmente daquilo que disse. Primeiro porque um déficit é um déficit. Primeiro porque um déficit é um déficit. E depois porque isto surge na sequência de um reporte. Deixe-me só terminar. Sr. Deputado, eu não mudei, não interrompi, deixe-me só expor o meu raciocínio. A questão é assim. Como sabem, 3 em 3 meses a região é obrigada a apresentar um reporte de déficits excessivos e tem feito sempre. E isto ocorreu, estes déficits ocorreram, como sabem, no primeiro trimestre. Houve um déficit de 220 e tal milhões e no segundo trimestre, no primeiro semestre, mais um déficit de 277 milhões. E isto aconteceu porquê? Os 277 milhões decorrentes da Via Madeira aconteceu porque a Via Madeira foi uma empresa criada há mais de um ano com o objetivo de criar umas vias rápidas e umas cotas 500 na região autónoma da Madeira, mais umas, a juntar a tantas outras que explicar o que são as cotas 500. Cotas 500 são umas estradas que ligam a zona mais alta do Funchal. E, portanto, no sentido de fazer isso, foi criada uma PPP, um bocadinho exótica comparativamente àquilo que se passa a nível nacional. Não é bem as PPPs nacionais, é mais intermediação de receita só para fazer a manutenção, porque quem faz a obra, quem faz a obra é mesmo o Governo Regional. A questão de fundo é esta, que quando o Governo Regional percebeu que não tinha nenhuma credibilidade na banca e não lhe emprestavam nenhum dinheiro, teve a determinada altura que resolver o assunto, porque os empresários já tinham gasto 300 milhões de euros. E, portanto, era preciso encontrar uma solução para, no fundo, desatar este nó. Mas é uma solução acertada. A solução foi colocar este processo dentro do Orçamento Regional. No momento em que coloca dentro do Orçamento Regional, entra para o déficit vai direto ao déficit. E vai para os 500 milhões. Portanto, senhor deputado, o que estamos a falar não é uma operação, não é simplesmente uma operação contabilística, isto é um déficit. Um déficit é um déficit, não tem outra explicação. São duas operações distintas. E, portanto, eu acho graça que perante uma gravidade desta natureza, o déficit da Madeira já vai nos 35%. Porque o orçamento da região são 1.300 milhões de euros. E nós temos nos primeiros temos a 6 meses. E nós nos primeiros 6 meses temos um déficit de 500 milhões de euros. Eu não sei onde é que isto vai parar. Ó, Sr. Deputado, eu não sei onde é que isto vai parar. Estamos a falar de 500 milhões de euros. 500 milhões de euros. Não, uma desgraça que se fez no Deputado, eu sei o que é que estou a falar. Eu sei o que estou a falar. Eu conheço bem quais são as contas da região. E o Sr. Deputado também Carlos Pereira, antes de passar a palavra aos outros 35% do déficit. Antes de passar a palavra aos outros convidados, que diferença é que tem, do ponto de vista contabilístico, não encontro grande? O exemplo que o Guilherme Silva deu em relação à primeira empresa da área da saúde. É diferente. Em relação, por exemplo, à revisão que foi feita do déficit do ano passado, que o Eurostat obrigou, nomeadamente por causa das contas das empresas de transportes. Bom, em que o déficit foi revisto em alta, retroativamente, a grande questão da Madeira por questões contabilísticas. Claro, a grande questão da Madeira é que, ainda bem que se despoltou os 500 milhões de euros para que o país, de repente, tivesse atenção ao que se passa na Madeira. Porque o problema da Madeira não são os 500... aqui a fazer. Porque o problema da Madeira, ainda bem, e eu aproveito para dar parabéns à SIC, porque eu tive que vir de Lisboa, da Madeira para cá para fazer um debate sobre a dívida, porque a Madeira é um serviço público e ninguém, ainda hoje, fez um debate sobre a dívida na Madeira, o que é absolutamente estranho. Não é porque a Madeira aproveito para dar parabéns à SIC, porque fez aquilo que ainda ninguém fez. E, portanto, dizia eu que o grande drama da Madeira não é, infelizmente, apenas esta questão dos 500 milhões de euros. Nós estamos numa situação da Madeira dramática, porque estamos a falar de responsabilidades financeiras que ninguém sabe se são 7 milhões, se são 8 milhões, se são mais do que 8 mil milhões de euros. Então é que o senhor faz o seu trabalho mal. 7 mil milhões de euros ou 8 mil milhões de euros é muito dinheiro. E o trabalho não está bem feito porque o Governo Regional pura e simplesmente esconde a dívida e todas as responsabilidades. Isso é gravíssimo. Se nós fizermos contas sobre estas responsabilidades financeiras, são 500 milhões de euros por ano desde 2000. Não são apenas 500 milhões de euros. Não há região do país mais auditada pelo Tribunal de Contas que a Madeira. Acima das suas possibilidades. 500 milhões de euros a mais 500 milhões. Não há região do país. Já voltamos. As regiões autónomas são há duas. Vamos dar a palavra ao Dr. António Filipe. Quem diria que há 3 qual é a vossa visão relativamente à situação da Madeira? Ora bem, eu creio que a situação da Madeira, de certa forma, está espelhada na já célebre carta do Governo Regional, do Dr. Alberto João Jardim, ao Governo da República. O problema é que a Madeira deixou de poder obter financiamento.
Deixou de? Deixou de conseguir obter financiamento. A República também. A República também, exatamente. E, portanto, o problema da crise da dívida soberana... desta desgraça São nacional. coisas distintas, sem dúvida. Há Há uma parte, eu diria que há uma parte distinta, há uma parte que é comum. Eu creio que o problema da crise da dívida soberana também afeta a Madeira. E, portanto, evidentemente que se não estivéssemos na situação em que estamos, provavelmente olhar-se-ia para o problema da dívida Madeira com alguma bonomia. Agora, isso não é possível. Bom, e creio que essa iniciativa que o Governo Regional se viu forçado a tomar junto do Governo da República revela precisamente isso. Bom, e agora coloca a Madeira e o país perante um problema, que é como é que isto se vai resolver. Qual é a solução que se encontra para isto? Bom, eu creio que aqui é preciso, em primeiro lugar, que nos entendamos sobre qual é realmente a dívida da Madeira, porque várias entidades avançam com números diferentes e, portanto, é preciso que haja um entendimento sobre qual é efetivamente a dívida. E depois, eu creio que isto... Mas a auditoria que vai ser feita pelo Ministério das Finanças provavelmente chegará a uma conclusão. Bom, admitamos que sim. Agora, era importante, e depois, seguramente que vai ter que haver uma solução negociada entre o Governo da República e o Governo da Madeira e os órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira. Conhecida rapidamente, antes das eleições, pelo menos. Sim, esperemos, mas creio que isso é absolutamente incontornável. Agora, há aqui um problema. Eu espero que isto não sirva para que sobre os madeirenses recaia uma espécie de dupla austeridade. Ou seja, que eles já tenham que suportar a situação geral do país, como qualquer cidadão português. Bom, e agora, devido a esta situação que se criou, e evidentemente que há responsabilidades políticas nesta situação. Não é? Obviamente que quem governa a Madeira há tantos anos e quem tem tido a responsabilidade, de facto, da gestão financeira da região autónoma é, evidentemente, pesadamente responsável pela situação em que se chegou, embora problemas do financiamento da Madeira, enfim, das voltas que passam pelas leis das finanças regionais, para a lei de meios, podemos lá ir. Agora, evidentemente, há responsabilidades do Governo Regional, há responsabilidades também de sucessivos governos da República e há uma situação gravíssima. Agora, o que eu acho que é fundamental é que essa situação gravíssima não recaia duplamente sobre os cidadãos da Madeira que não contribuíram para que se chegasse a esta situação. E creio evidentemente que há que reconhecer que os recursos financeiros que a Madeira tem vindo a dispor ao longo destes anos não têm sido utilizados da melhor forma, designadamente em termos de desenvolvimento social da região, e a região autónoma da Madeira continua a ver-se braços com gravíssimos problemas sociais, com níveis de pobreza significativos. Não seria se não tivessem sido tomadas as medidas do governo. E evidentemente que o estado em que estamos, designadamente o problema da reconstrução da Madeira, não é? Nós verificamos, quem for verificar a construção da Madeira, verifica que há uma parte em que se avançou, designadamente nas salas de visitas e das zonas mais frequentadas por turistas, mas quando se vai ao interior da ilha, verifica-se que está por fazer a reconstrução. Zé Manuel, estes 500 milhões de repente têm esta mega importância por causa das eleições? Por 500 milhões, enfim, no estado em que o país está, é que é um ponto do IVA, já não sei, ou meio ponto do IVA. Estes 500 milhões são apenas o resultado de... É um ponto do IVA. Um ponto do IVA, em bom tempo. Vai crescendo, no mau tempo já não chega. Estes 500 milhões são o resultado de operações financeiras realizadas pelo Governo Regional, que viveu nos últimos anos claramente acima das suas possibilidades de dívida em dívida, de déficit em déficit. Nós estimamos que a dívida... Agora podia estar a falar da República. Claro, toda. E já irei lá, por isso é que o PS tem alguma razão, mas não tem autoridade para falar sobre o caso da Madeira. Assim como o Dr. Jardim, quando fala da dívida nacional, esquece da dívida contraída na Madeira e dos déficits que tem lá. Mas eu estimo agora descobrir que há uma crise internacional, porque antes não havia crise internacional, agora descobriram que há uma crise internacional. Há uma contradição na sala. Deixarem falar. Eu fui o último, não é? Se me deixarem falar. Eu estimo que a dívida direta da Madeira, aliás, isso é reconhecido pelo Governo Regional, no final deste ano rondará os 1.400 milhões de euros. Temos uma dívida indireta de institutos, empresas e sociedades de desenvolvimento superior a 5.000 milhões de euros. A dívida administrativa a empresas e a fornecedores ronda os 1.000 milhões de euros. Aliás, ainda ontem a Direção-Geral do Orçamento publicou a dívida administrativa das duas regiões autónomas, em que 98,5% do total dessa dívida é da região autónoma da Madeira. O Governo Regional constitui-se neste momento como um fator de estrangulamento, não apenas levou as finanças públicas ao colapso, como um fator de estrangulamento da própria economia e gerador de desemprego na região.
Portanto, em termos de dívida global da região autónoma da Madeira, é de cerca de 140% do produto interno bruto, superior à dívida do Estado português. Se fizermos a distribuição per capita, a divisão dará uma dívida de 17 mil euros por cada português, mais 24 mil euros por cada madeirense. Portanto, isto tem causas e tem consequências. Devido à dívida do Estado português pelos 10 milhões de habitantes e dá 17 mil euros per capita. E devido à dívida da região autónoma da Madeira, são 24 mil euros por cada madeirense. Isto é resultado da má gestão das finanças públicas regionais por parte do Executivo do PSD, de um modelo de desenvolvimento assente quase exclusivamente em investimentos e obras públicas. Muitas dessas obras são inúteis, não têm qualquer utilidade, não têm qualquer retorno económico e social, antes, pelo contrário, constituem despesa anual para o orçamento. O Governo Regional do PSD descurou os setores produtivos, que são aqueles que podem criar receitas e emprego. Eu dou só mais este, me parece importante. Apenas do total de receitas da região autónoma, do orçamento anual, apenas 48% é que são receitas fiscais. E para aqui se vê a dimensão do problema do déficit regional. Depois temos uma pesadíssima máquina administrativa regional. Como é possível conceber, Dr. Guilherme Silva, que a Madeira tenha, com o mesmo número de habitantes, mais despesas com o pessoal que tem a região autónoma dos Açores, com o mesmo número de habitantes, mas com 9 ilhas? Não, o mesmo número de habitantes. Não, estamos a falar basicamente do mesmo número de habitantes. Depois temos o setor público empresarial, que está claramente enrolado, as sociedades de desenvolvimento, opções erradas da despesa. Opções erradas da despesa. Não é possível, Dr. Guilherme Silva, que o orçamento regional para este ano reserve 45 milhões de euros para apoiar o desporto e apenas 9 milhões de euros para a promoção turística. Já vamos agora ao detalhe. Guilherme Silva, queria fazer uma pergunta que é, como há uma coisa que, enfim, que à distância, mesmo quem não acompanha estas coisas muito perto, vê que é, ciclicamente, a região autónoma tem que negociar com a República, enfim, é normal, mas aconteceu ainda no tempo de Cavaco Silva, depois aconteceu com Sousa Franco, lembramos todos de Guterres a dizer, pronto, a partir de agora estamos no zero, e agora voltamos a ver o Alberto São Jardim escrever uma carta ao Vítor Gaspar, etc. e tal. Dá um bocadinho a ideia, para simplificar, de que cada vez que há um perdão, entre aspas, ou se consegue zerar, a coisa cresce outra vez. Eu acho que está a encaminhar a questão para o cerne do que deve ser aqui discutido. Que não é saber que o montante da dívida e se dizer que não se sabe. O Tribunal de Contas é a região do país mais auditada, desde as secretarias jornais, às câmaras, aos institutos, às empresas públicas, têm sido super auditadas. A proporção de funcionários que a secção jornal do Tribunal de Contas tem é uma coisa absolutamente... Não é verdade, e ainda bem que assim é. Como é que se explica então a necessidade desta auditoria agora? Se calhar é por causa do clima. Como é que explica a necessidade desta auditoria? Ainda bem que assim é, ainda bem que assim é. Não, isto é só para mas se conhece as contas da região, então não é preciso auditoria. Deixa-me dizer, é só para responder. Isso agora também foi tudo auditado pela Agora se diz que não se sabe nada e que só se vai saber com esta auditoria. Não é verdade. Nós sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo. Sabe-se. O Governo Geral sabe. É evidente. Ainda há esqueletos no armário. Ainda há esqueletos no armário. É evidente, como já vimos, cá como lá, havia matérias que estavam desorçamentadas, como se viu agora com esta extinção da via Madeira, que passou para a órbita do orçamento do que não estava. Os senhores fizeram o mesmo com o PS. É óbvio, com o PS. É isso que para um plano agora de recuperação tem de saber a exaustão, e está a ser feita há muito tempo. O Ministro já disse, com a maior colaboração, quer nos Açores, quer na Madeira, das secretarias regionais respectivas, e está a ser franqueado todos os elementos, todos os dados para isso. Que não sido ocultados agora. Respondendo a esta questão que põe o Ricardo Costa, e é isto que é fundamental, é saber porquê é que tem havido este endividamento. Nós tivemos uma fase inicial em que se partiu do zero, a região tinha uma carência total de tudo, de infraestruturas, o país estava numa situação de super atraso e as regiões autónomas numa região numa situação de ainda de maior atraso. Lembramos todos disso. De maior atraso. Foi preciso partir do zero para fazer todas as infraestruturas que a região tem hoje, desde centros de saúde, escolas. Havia uma escola secundária no Funchal, hoje há uma escola secundária por cada concelho. Mas não é verdade.
Há uma escola secundária não havia apenas uma escola secundária. Está completamente havia a escola industrial e a escola... E havia outras escolas, no fundo. Isso é o país. Isto não é só a Madeira, isso é o país. Havia praticamente um hospital e um outro conselho que tinha... Estradas eram péssimas. Há um centro de saúde por cada freguesia. Sim, as estradas eram péssimas, para chegar a qualquer lado, ao lado norte da ilha, era uma epopeia. Isto devia ter sido financiado pelo Estado português a fundo perdido, como era normal, neste princípio de solidariedade. Estamos a falar de investimentos que não têm retorno do ponto de vista da sua propriedade, ou pelo menos devia por via direta. O que aconteceu? Aconteceu tudo o que conhecemos no país, desta degradação, do gonçalvismo, do despesismo. Desculpa, deu lugar à primeira intervenção do FMI e a questão que foi colocada aos governos regionais foi este. Sim, senhor, vocês precisam de fazer essas obras. O Estado avaliza os empréstimos, porque não temos meios para fazer transferências a fundo perdido para a região. Não temos formas de fazer. Portanto, vocês, quando muito, podem recorrer à banca, o Estado avaliza. No houve vencimento, o Estado honrará o aval. Não houve. E nasceu aqui a grande dívida da região, que foi em bola de neve os juros a somarem, e depois teve. E é importante, no tempo de António Guterres. E é importante que se diz que o Dr. Alberto João governa com despesismo e desregramento financeiro, ele resolveu, com o protocolo de financeiro das câmaras, com o Ministro Cadilho, o professor Cavaco Silva, resolveu com o Engenheiro Guterres, não por nenhuma dádiva do Engenheiro Guterres, mas porque, quando foi aprovada a lei das privatizações, nós íamos votar contra a lei porque não tinha uma salvaguarda expressa das regiões. E o governo, da altura, do professor Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva mandou o engenheiro Faria Oliveira a falar comigo, a dizer, não senhor, nós vamos estudar a forma de haver uma fatia das privatizações, vocês têm lá também bancos, têm lá seguradoras, que também são privatizadas, vamos estudar a forma de haver uma fatia para amortizar a dívida da região. E a verdade é que o engenheiro Guterres honrou esse compromisso. E, portanto, não foi dádiva nenhuma. Resolvem-se. O que aconteceu agora mais recentemente? Aconteceu que tínhamos uma lei excepcional, muitíssimo bem feita. Eu pertencia a um grupo de trabalho que elaborou essa lei, presidida pelo professor Paz Ferreira. Fizemos consultas às regiões, às instituições das regiões, aos governos regionais, às assembleias regionais. Qual é a lei que está a referir? A primeira lei das finanças regionais, aprovada com o professor Sousa Franco e com o engenheiro Guterres. O engenheiro Sócrates cavalgou uma onda de contestação que havia relativamente à interpretação que se dava à fórmula de apuramento da dotação anual do orçamento, que, designadamente, governos sociais-democratas tinham uma interpretação restritiva. E foi-se acumulando ali. O engenheiro Sócrates e o Partido Socialista, no seu programa, nas eleições disputadas entre o engenheiro Sócrates e o Santana Lopes, disse, nós vamos cumprir a lei das finanças e temos de repor estas verbas. E quando chegou ao governo, a forma de se desenvencilhar desse compromisso foi alterar a lei. E fez aquela alteração, aprovada isoladamente... Acontece a muita gente quando chega ao governo. Aprovada isoladamente pelo Partido Socialista, que retirou mais de 400 milhões de euros para a Madeira. Isso é um retirou, fez a Madeira perder mais de 500 milhões de fundos comunitários que não tinha a parte nacional que foi retirada. E o que eu acho é que é uma falta de ética total dos partidos que colaboraram nisto, que obrigaram a região a endividar-se, porque as opções eram estas. Ou parávamos as obras, ou endividávamos. Até porque se parássemos as obras, o que é que acontecia? Não tínhamos as obras e tínhamos indenizações aos empreiteiros porventura superiores do que o gasto que tivemos para as concluir. Esta é que era a situação em que estava. Esta era a situação em que estava. Mas isso algumas Só antes de passarmos ao outro. Isso passa-se em que ano? Em 2007? Passa-se em 2007. Já estamos em 2011, passaram 4 anos. Passaram 4 anos. E às vezes faz-se uma conta, há dias vi uma conta que era esta. Como é que é possível agora haver uma dívida de X se aquilo que foi retirado pela lei das finanças foi menos que isso? Como se esta matemática se fizesse assim. Não foi menos que é evidente que se metiram determinadas dotações e eu tenho compromissos para satisfazer e não os faço, e esses compromissos vão empolando em termos de juros. O que é importante é saber a razão desta dívida radica-se aqui e a razão desta dívida é da responsabilidade dos partidos que votaram aquela lei.
um Partido Socialista que votou sozinho, com a abstenção. Eu só queria recordar aqui há uma falta de ética total. Deputado Guilherme Silva, vamos ser sérios nesta matéria. O CDS absteve-se nessa lei de 2007. Eu gostava de considerava que ela era boa para os Açores e má para a Madeira. Vamos aos factos. E a propósito do dia, eu não estava na Assembleia da República. Calma-se, deputado Guilherme Silva. Eu só queria dizer uma coisa que me parece muito importante. A unidade em 2010... Claro, em 2010, se eu não vota contra uma coisa que é má para a Madeira. Em 2010, eu não estava na Assembleia da República. Está bem, mas já confessou em 2010, a má lei de finanças das regiões autónomas do engenheiro Sócrates foi alterada. E o CDS foi decisivo votando a favor da revisão dessa lei. E na altura, a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento da Assembleia da República concluiu que o prejuízo da Madeira entre 2007 e 2010 foi de 157 milhões de euros e não os 400 milhões de euros que o Sr. Deputado Guilherme Silva acaba de dizer. Eu gostava de dizer... Desculpe, eu devo dizer, e estou atónito com o seu descaramento. Estou atónito com o seu descaramento. Eu esperava muito de Vossa Excelência, mas não esperava este descaramento. Sobretudo, Vossa Excelência, deixe-me acabar que eu ouvi com atenção. Sobretudo, Vossa Excelência baralha tudo, confunde tudo. Vossa Excelência primeiro diz que o problema tem origem no primeira entrada do FMI, mas depois esquece de dizer que Guterres pagou a dívida da Madeira e pôs tudo a zeros. E pôs tudo a zeros. Pôs tudo a zeros no ano 2000, 1998. Foi 30%. Faltou 30%. Portanto, ficou quase a zero. Foi no 2000. Sabe a dívida indireta no ano 2000? Sabe quanto é que era? 100 milhões. Sabe quanto é que é hoje? 1.600 milhões de euros. Dívida indireta são avales todos entregues a empresas públicas que estão todas falidas. Na Madeira não há uma empresa pública, excetuando a Cimentos Madeira e a Presidência da Cidade da Madeira, que não esteja falida. Está falida tecnicamente. Esta é a primeira questão. Segunda questão. Vossa Excelência tem o descaramento de dizer que foi o governo de Sócrates, ou foi o PS, que fez a Madeira perder 500 milhões de euros da União Europeia. Isso é de um descaramento sem limites. Sabe porquê? E vou-lhe dizer porquê. Em 2002, o seu governo regional encomendou um estudo ao professor Augusto Mateus que disse, atenção, que os senhores têm um problema. Têm um PIB regional que está empolado pela via das importações da Zona Franca da Madeira, e é preciso ter cautelas nessa matéria. Não estou a confundir. Cautelas que depois que é preciso ter cautelas nessa matéria. O que é que o seu governo fez? Meteu o estudo na gaveta. Aliás, eu às vezes tenho a sensação, que o Governo Regional do PSD, e o PSD em particular, às segundas, quartas e sextas, diz que o PIB da Madeira é elevado perante a população que desenvolveu a Madeira. Às terças, quintas e sábados, diz que afinal é baixo, precisa de mais dinheiro da República e da União Europeia. Isto é um descalabro de políticas estratégicas, não tem nenhuma lógica. E se hoje estamos com problemas graves, nós conhecemos bem quais são os discursos que andam a fazer nos corredores, quer da União Europeia, quer da própria Troika. Eu sei que andaram nas reuniões com os senhores da Troika a dizer que afinal o PIB estava empolado, era melhor ter em consideração e nós precisamos de dinheiro. Mas quando vão lá para o exterior para falar publicamente perante as eleições e perante o eleitorado, dizem que o PIB é o segundo maior PIB do país e, portanto, nós somos uma região rica à custa de um desenvolvimento e de uma estratégia do Governo Geral do PSD. Ou seja, isto é um absurdo sem limites. Isto é um absurdo sem limites. Mas eu quero ainda falar da lei estacionária. Dados do Orçamento de Estado, que eu julgo que Vossa Excelência concorda e aceitará que são credíveis. Em 3 anos de vigência da Lei das Finanças Regionais, 2007 e 2009, as transferências foram inferiores a 2004 e 2006 em apenas 5,2 milhões de euros. Estou a falar das transferências do Orçamento de Estado. Estes são dados do Orçamento de Estado. Se tivermos em conta as transferências do Orçamento da Segurança Social, inverte-se a situação. A Madeira recebeu mais 2,8 milhões de euros. E se ainda tivermos em consideração as autarquias e as juntas, a Madeira recebeu mais 14,7 milhões de euros. Os contribuintes da Madeira fazem os descontos, mas faltava fazer os descontos e não receberem a de transferências do Orçamento de Estado para a Madeira. Isto são os dados. Agora vamos à questão que Vossa Excelência colocou, que é a questão do Fundo de Coesão, que é a questão crítica da Lei das Finanças Regionais. A questão do Fundo de Coesão só nos foi prejudicial porque os senhores nunca quiseram avaliar a questão do PIB. Ou seja, nós estamos há anos a dizer que é preciso ter um indicador que sustente que a Madeira tem uma zona franca e é preciso ter um produto nacional bruto regionalizado, que é um indicador adequado para fazer aquela análise. Aliás, Vossa Excelência deve saber que a Irlanda, por exemplo, que tem uma componente significativa de empresas estrangeiras,
dá muita importância ao Produto Nacional Bruto mais do que ao Produto Interno Bruto. Olha, Portanto, isto é uma indicação clara. Sabe que esses critérios do PIB são da União Europeia, não são nossos. Sr. Deputado, o que não é normal. O que não é normal é uma região que tem a situação que tem o segundo PIB do país, mas tem também o maior índice de pobreza do país, a segunda maior taxa de desemprego, o pior índice de conforto, a penúltimo rendimento das famílias. Esta é a situação do país, esta é a situação da região, perdão. Perante isto, o que era normal era que o Governo Regional fizesse uma coisa óbvia, que era, perante a União Europeia e perante o país, discutisse aquilo que é a sua... Deixa-me só terminar. O que não se entende. Agora vamos aqui ao António Filipe. Uma coisa sobre as finanças regionais. O que não se entende é que esta argumentação do Partido Socialista... É que estas finanças regionais é a porta contrária. Aliás, quero só fazer Não, em casa não soube nada. A lei das finanças regionais de 2007 foi, de facto, gravemente lesiva da Madeira. E por isso estamos contra ela. E mais, até foi politicamente lamentável que o Governo tenha apresentado aquela proposta de lei um pouco um pescar de olho aos Açores, não é? Os Açores são favorecidos, a Madeira não. Enfim, a Madeira não vota no PS e, portanto, uma tentativa vai sofrer as consequências. Foi politicamente lamentável. Não, é que o mesmo princípio do produto interno bruto que fez a Madeira perder os tais 400 milhões da União Europeia foi o princípio que foi aplicado pelas legislações para fazer a lei de 2007. O problema não é o PS. Foi, de facto, objetivamente lesiva da Madeira, que é o prejuízo que veio do Fundo de Coesão, normas até quase um pouco provocatórias do género da proibição do aval do Estado a empréstimos com financiação da Madeira, quando a lei das finanças regionais deixava isso na discricionariedade do Governo e passou a ser proibido. Bom, houve de facto um ataque claro à região autónoma da Madeira, que aliás o PSD Madeira aproveitou magistralmente, não é? Ao provocar a queda do Governo e provocar novas eleições e com isso, obviamente... Sim, as últimas eleições foram antecipadas. Claro, foram feitas, aliás, na sequência aproveitando, não é? Ou seja, o Partido Socialista, querendo usar, pensando com isto lesaria com o PSD Madeira, acabou por beneficiar, acabou por prejudicar os madeirenses. O Partido Socialista fez por prejudicar os madeirenses e acabar por beneficiar o PSD Madeira, politicamente. Bom, mas depois a lei das finanças regionais não acabou aí. Porque depois, se bem nos lembramos, uns anos mais tarde, quando houve uma mudança política, quando o PS perdeu a maioria absoluta e passou a ter a maioria relativa, sim, já na última legislatura. Houve a proposta da Madeira de alteração da lei das finanças regionais. Foi feito, se bem nos lembramos, uma operação de vitimização, aliás, que foi aprovada, por larga maioria. Larga maioria? Só com voto contra do PS? Exatamente, na Madeira foi aprovada por larga maioria, só com voto contra do PS, e quando chegou cá, o governo PS fez um drama, parecia que o país ia afundar. E essa admissão do Ministro das Finanças? Exatamente. Que havia um problema de 50 milhões de euros, e que ia fazer cair o governo. O Ministro, se soubesse o que vinha depois, tinha-se mesmo demitido. Tinha causa todas as finanças públicas. Bom, e foi aprovada essa lei, mas depois o que é que aconteceu? Aconteceu que depois o Governo Regional da Madeira, houve a catástrofe de fevereiro de 2010, era preciso fazer uma lei de meios, mas depois o que é que o Governo fez? O Governo vendeu a lei das finanças locais para a lei de meios. A realidade das finanças regionais para a lei de meios. Porque nós vamos ver a lei de meios. Inaceitável. A lei de meios. Então, Filipe, tenho que traduzir isso que eu não é explicável. É assim. O que aconteceu foi que o Sócrates disse. Espera aí, agora estava a explicar. Depois completo, se não concordar. Bem, o que aconteceu foi que era necessário. Não estamos que eu estou a criticar o governo regional. Bom, o que aconteceu? Deixa eu ver a explicação. Estou a criticar o governo regional. Ou seja, o que o governo regional fez foi que para obter um regime, a lei de meios foi a lei especial que se fez para apoiar a Madeira na reconstrução. Bom, e o que é que o que se fez ali foi encontrar uma série de mecanismos expeditos de financiamento, não é? Para disponibilizar rapidamente meios financeiros para a região autónoma da Madeira. Bom, e como esses mecanismos eram mais expeditos do que a lei das finanças regionais e menos controlados, o Governo Regional trocou a lei das finanças regionais para a lei de meios. E a lei de meios, nas suas últimas disposições, suspende a aplicação de uma série de disposições da lei das finanças regionais que uma semana antes era a menina dos olhos do PS da Madeira, do Governo Regional da Madeira. E, portanto, a lei das finanças regionais, neste momento, que provocou aquele drama todo do país, praticamente não está em vigor. Na região autónoma da Madeira não está em vigor devido à lei de meios. E o que está a acontecer é que era bom que fosse acompanhado
se fosse acompanhada da forma como esses recursos financeiros estão a ser gastos na região autónoma. É um problema. Ainda agora foi a origem do problema que nós temos na Madeira é esta questão. Ainda há poucas semanas foi rejeitado aqui na Assembleia da República pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, foi rejeitada a criação de um grupo de trabalho que nós propusemos na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República para proceder, juntamente com os órgãos de próprios das regiões, ao acompanhamento da execução da lei de meios. Mas não tem sentido, porque é um problema da Assembleia Regional. Tem sentido, porque houve uma lei própria da Assembleia da República para disponibilizar meios financeiros. E, portanto, tem que haver um acompanhamento conjunto da forma como essas verbas são aplicadas. No entanto... Até para que não aconteça o que está a acontecer. Não acho normal. Mas o que me cabe agora... Só uma pequena retificação aqui ao António Filipe. Como o António Filipe diz, o Governo Regional cedeu. O Governo Regional não cedeu porque isto é uma lei que foi aprovada na Assembleia da República. O problema... Essa lei, desculpe, nós precisávamos de ter uma maioria que votasse a lei. A favor da lei de meio. O PCP estou a favor da lei de meio. Tinha uma maioria. Nós votámos a lei de meio. Por razões óbvias. Nós não íamos recusar os meios financeiros que eram absolutamente necessários. Agora deixámos a crítica de que o PSD Madeira tinha vendido a lei das finanças regionais. Mas mal. O PSD Madeira não teve nada a ver. Desculpa, a lei de meios. Então quem é que negociou? Quem é que negociou aquela suspensão? Quem é que negociou a lei de meios? Agora uma lei da Assembleia da República. Aproveita agora que o Guilherme Silva está com tosse. Se engasgou. Mas nós sabemos quem é que negociou. Não é uma lei de meios. A lei de meios não foi aprovada na Assembleia da República. Agora o Zé Manuel Rodrigues, isto em casa não se consegue ouvir toda a gente a falar ao mesmo tempo. Eu queria recordar que em 2007 o PSD provocou eleições antecipadas devido à Lei de Finanças das Regiões Autónomas do Engenheiro Sócrates e do Partido Socialista. E na altura disse que se tivesse uma grande maioria absoluta resolveria o problema das finanças da Madeira durante muitos anos. O que é que acontece? 4 anos depois estamos na situação em que nos encontramos. No discurso de posse, o Presidente do Governo da Madeira prometeu fazer da região a Singapura do Atlântico. Ora, nós somos hoje a Grécia do Atlântico, porque ocultámos dívida, déficit. Mas eu estou mais preocupado, para além destas questões importantíssimas que discutimos aqui, são as consequências desta dívida na vida dos madeirenses e dos porcentenses. Eu recordo que esta ruptura da tesouraria do Governo Regional e também de algumas câmaras municipais, para além dos incumprimentos com a banca, neste momento o Governo Regional tem as portas fechadas em muitas instituições de crédito. Do Governo dos Açores, a grande questão é esta. Câmaras. Há um conjunto de dívidas acumuladas há anos do Governo, das câmaras e do setor empresarial a empresas privadas que já provocaram 1000 falências desde 2007. Neste momento a Madeira tem à volta de 20 mil desempregados, 13,5%, a segunda mais alta taxa do país. Ainda ontem uma das grandes empresas nacionais, a Tâmega, despediu 160 funcionários na Madeira. Sabe qual foi a razão? As dívidas do Governo Regional à empresa de construção civil Tâmega. Os agricultores, os pescadores, as instituições particulares de solidariedade social, várias instituições da sociedade civil, o Governo deve há anos os contratos por ano. Portanto, isto está a provocar um conjunto de consequências gravíssimas na vida dos madeirenses. Porque estamos numa economia pequena e se falhar naturalmente o pagamento por parte do Governo e das câmaras, toda a economia vai ressentir-se. Isto para além das consequências que nós temos com a falência do setor público empresarial e, portanto, o que é necessário agora é tentar encontrar uma solução. E na nossa opinião, essa solução, depois de feita a avaliação, a tal que o deputado Guilherme Silva não quer que se revele antes das eleições de 9 de outubro, nós queremos que o povo madeirense saiba qual é a real situação financeira da Madeira. Coisas que eu não disse. A real situação financeira, eu tenho aqui o Diário Económico, se precisar de ontem, disse que não devia ser antes das eleições que a auditoria devia ser essencial. Isso é diferente. Repare, chegámos ao ponto que o PSD Madeira e o Governo Regional esconderam do povo madeirense a verdadeira realidade. Nós conhecemos algumas coisas da situação financeira da Madeira através do Sr. Ministro das Finanças, de técnicos do Ministério das Finanças e de porta-vozes da Comissão Europeia. O Presidente do Governo recusou-se a ir ao Parlamento, por proposta do CDS, explicar a realidade financeira
regional. E, portanto, nós também soubemos que o Fundo de Pensões da Banca vinha para o Estado através dos membros da Troika. Claro, mas o que é estranho, o que é estranho é que o Governo Regional tenha escondido dos madeirenses esta realidade. Qual escondeu? Escondeu claramente. A conta da região é discutida. Ainda há armário, ainda há esqueletos no armário. Ainda há esqueletos no armário. Padre Guilherme Silva, eu pergunto-lhe se consegue garantir aqui. Eu pergunto-lhe se consegue garantir aqui que há ou não empresas de construção civil que ainda não facturaram ao Governo obras públicas de grande dimensão porque sabem que só vão receber daqui a uns anos e têm que pagar o IVA à cabeça. E não o fazem por esse facto. Isso não será só na Madeira? Será só na Madeira? Eu pergunto se está em condições de garantir que isto não é verdade. Eu não sei se é verdade, se não é, mas será só na Madeira? Claro que é. Será só na Madeira? É por isso, Sr. Deputado, que eu acho que a auditoria deve ser concluída antes das eleições, porque o povo vai julgar a governação do PSD. A Troika entrou em Portugal devido à péssima governação do Partido Socialista. Eu estranho muito, por exemplo, que o novo líder do PS, o Dr. António José Seguro, esteja preocupado com a dívida da Madeira, mas se esqueça da dívida que o PS deixou ao país. E ao contrário também, com o Dr. Madeira. É verdade. É a mesma preocupação sua porque há eleições da Madeira. Não, porque nós somos coerentes nesta matéria. Nós criticamos o despesismo e o esbanjamento e a dívida do governo do PS. Criticamos o despesismo, o esbanjamento e a dívida do governo regional do PSD. Eu só queria aqui duas ou três notas. Primeiro, quem ouve o Zé Manel sobre isto dá a impressão que realmente o CDS não faz o trabalho de casa e que não está na Assembleia Legislativa Regional a fazer nada. Porque é lá que se discute a conta da região todos os anos, com acesso a tudo. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem feito as auditorias todas, com acesso a tudo. Todas negativas para a região. E com o vosso implauso, mas parece que não existem. Agora parece que não existem e que não prestam. Todas negativas está tudo escondido, está tudo escondido. Acha que o Tribunal de Contas as pessoas nem acatam as recomendações do Tribunal de Contas. Não tem gente qualificada que vai ao âmbito não acatam as recomendações do Tribunal de Contas. Isto é só para desmontar essa nuvem que aí não é verdade. Segunda questão, em relação ao problema do PIB. Primeira questão que se coloca, e há estudos nesse sentido da própria Sociedade de Desenvolvimento, que o PIB da região, independentemente da parte resultante das operações da Zona Franca, atingiria sempre um montante que a fazia sair do Objetivo 1. Esta é a primeira questão, portanto, não é líquido. O Objetivo 1 dos fundos comunitários. E, portanto, não é líquido que isso seja assim. A segunda questão é se essa questão devia ser ultrapassada. Os governos do Partido Socialista não fizeram mexer uma palha junto à União Europeia para resolver isso. E sabe que tem de ser o Governo, 2002, sabe que tem de ser o Governo a fazê-lo junto à União Europeia, porque os governos regionais não são interlocutores com as instituições europeias, como se vê com o caso da Zona Franca. Um pequeno esclarecimento em relação a esta questão do António Filipe. Isto ser, o Governo Regional aceitou, o Governo Regional não aceitou, nem foi ouvido nem achado, pela razão simples. Tratava-se de uma lei discutida e aprovada na Assembleia da República. E nós tivemos de negociar com todos os partidos para garantir a aprovação dessa lei. A lei das finanças das regiões autónomas. E depois sabemos quem é que a negociou. E depois tivemos de o fazer. Sabemos quem é que a negociou. E depois tivemos de o fazer. Estiveram cá emissários do governo regional. E depois tivemos de o fazer na lei de meios. Na lei de meios. Tivemos de o fazer. Nós não negociamos. Tivemos de o fazer na lei de meios. E o problema, a gravidade da questão da lei de meios, foi o engenheiro Sócrates dizer: vocês só levam a lei de meios se aceitarem suspender a lei das finanças. Mas vocês não precisavam de o fazer. Desculpa. Porque o engenheiro Sócrates estava em minoria. Não, mas estava em minoria, mas eu precisava dos outros partidos e não penso que todos estavam de acordo. Você está a falar do CDS e do PS. Pois, o problema é esse. Eu não estou a falar do PC. Como obrigaram o PSD a vender a lei de meios, a dar a lei de meios em troca para poder dinheiro fácil e rápido. Eu sei que o PC tinha a tese de que não devíamos ceder e tudo. Agora, quando se está com o Estado à parede e se corre o risco de não receber a lei de meios, o que é intolerável e inaceitável, é que o engenheiro Sócrates tenha aproveitado a catástrofe para ir recuperar a não aplicação da nova lei das finanças. Não foi isso que vocês disseram? Foi isso. Deixe-me colocar agora outra questão. Antes de voltarmos a este tema, o que eu gostava de perguntar é o seguinte: independentemente desta situação de emergência, que é para o país e é para a Madeira e eventualmente também para os Açores, o que eu gostava de perguntar era o seguinte: é se o modelo de desenvolvimento económico da Madeira tem ou não de ser alterado.
Ou seja, aqui há uns anos o professor Miguel Beleza e o professor Silva Lopes fizeram um estudo sobre a Madeira e disseram que a Madeira tinha a parte da administração na Madeira pesada, bastante pesada, e que, portanto, era necessário encontrar outras vias de sustentação da economia. E a questão é saber se é possível, se isso é execuível, enfim, em duas ilhas que, apesar de tudo, não têm muitas alternativas. Eu gostava muito de responder a essa pergunta, mas queria só fazer um parênteses sobre aquilo que eu vi até agora na discussão da Lei das Finanças Regionais. Eu gostaria que este debate não servisse para dizer que o pedido de ajuda extremo e desesperado que o Dr. Álvaro João Jardim fez perante o seu desgoverno dos últimos anos tenha hoje justificação naquilo que foi a Lei das Finanças Regionais. Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, porque antes de 2007 a situação da Madeira já era catastrófica do ponto de vista do que é a dívida, do que é digamos assim, o despesismo na sua administração pública. E isso é claro pelos dados e pelos números. Aliás, se nós olharmos em 2008, os dados de 2008, que é um ano a seguir à Lei das Regionais, se olharmos em 2008, a dívida da região autónoma da Madeira já era de 900 milhões de euros, a indireta de 1.100 milhões de euros, e o setor público empresarial era de 4 mil milhões de euros passivo. Ou seja, em 2008, antes da própria crise, portanto, a situação do resgate, do pedido de ajuda, da região é dramático, é muito grave e vai colocar os madeirenses numa situação muito difícil. Eu quero dizer aqui que a situação dos Açores é totalmente distinta. Os Açores pediam um protocolo de aplicação das medidas da Troika no sentido de adaptar aquilo que é a sua autonomia e a sua realidade e adequar as medidas da Troika à realidade açoriana. São coisas completamente distintas e não vale a pena, enfim, confundir. Sobre aquilo que foi a pergunta que colocou, é evidente que o modelo de desenvolvimento da região autónoma da Madeira está totalmente ultrapassado, mas está ultrapassado há 10 anos, não está ultrapassado hoje, está ultrapassado há 10 anos. Não. E, aliás, não deixa de ser curioso que o Governo Regional, há 10 anos, publicou o Plano de Desenvolvimento Económico e Social, em que, nos termos principais, dizia que vai proceder, ou iria proceder, a uma diversificação da economia e uma mudança total daquilo que era o investimento público que tinha vindo a fazer até agora. Ora, quando se olha para os 10 anos de investimento público da região autónoma da Madeira, olha-se para o orçamento e para a execução orçamental, 45% do investimento público continua a ser em infraestruturas públicas, que são absolutamente dispensáveis nesta altura. São exageradas, estão em excesso e não são necessárias, nem são prioritárias. Isto para começar. Pela vossa tese não se tinha feito nada. 5 minutos para acabar o programa. Isto quer dizer, pela vossa tese não se tinha feito nada. Isto quer dizer que nessa altura, se tivéssemos reorientado este investimento público para a diversificação da economia e consolidação, Sr. Deputado, ouça, porque pode ser útil para o próximo Governo, para a diversificação da economia e para a consolidação do setor do turismo e também a consolidação daquilo que é o papel da Zona Franca da Madeira, porque há aqui um equívoco que Vossas Excelências gostam de lançar para a mesa, que é de que o PS está contra a Zona Franca. Não, o PS está contra uma Zona Franca baseada no planeamento fiscal, em caixas de correio que apenas trazem para a Madeira o implemento do PIB que nos faz perder 500 milhões de euros. Nós queremos uma Zona Franca com benefícios fiscais, mas com uma boa utilização desses benefícios fiscais, sem predomínio do planeamento fiscal, que é uma coisa que os senhores nunca conseguiram fazer. Nunca conseguiram alterar um modelo de exploração da Zona Franca. Quem estava a negociar era o não conseguiram fazer isso. Não é uma questão de negociação. Estamos a falar de um modelo de exploração, são coisas distintas. Uma coisa é a negociação dos benefícios fiscais, outra coisa é a exploração da Zona Franca. Devia ter transmitido os dias Sócrates, não saia lá das negociações. O deputado interrompe sistematicamente e não é possível expor nada com o que o deputado se depois interromper. E, portanto, dizia eu que se a Zona Franca, que vale 22% do PIB, tivesse aqui um cunho de ligação efetiva à economia real, ou seja, de criação de postos de trabalho efetivamente, de criação de postos de trabalho efetivamente e de criação de riqueza, provavelmente estávamos numa situação diferente. Se o turismo tivesse um investimento público completamente diferente e mais orientado, a coisa também seria diferente. E, portanto, este modelo é um modelo mais adequado à região do que aquele que tem vindo a ser feito nos últimos tempos. Esta é a questão central? Não, eu acho que a questão central é, de facto, a questão social da região autónoma da Madeira, a questão do desenvolvimento da região. De facto, o problema da Zona Franca, a posição que temos é que, de facto, devem ser eliminados os benefícios fiscais de todas as empresas que utilizam a Zona Franca da Madeira apenas para efeitos especulativos. Sendo que importa, evidentemente, salvaguardar as empresas que contribuem, de facto, para a criação de postos de trabalho e para o desenvolvimento da região. E, portanto, isso é claro. Não há uns 3 mil postos de trabalho.
não vai. Agora, o que me impressiona na região autónoma da Madeira, é que os meios financeiros que a empresa tem vindo, que a região tem vindo a dispor, têm vindo a alimentar uma fortíssima estrutura clientelar do PSD Madeira. Isso é evidente. Que permite um controle social e político enorme sobre a região e que funciona ao serviço de clientelas políticas, e tem havido, de facto, continua a haver situações gritantes de desigualdade social e de pobreza na região da Madeira. Uma enorme assimetria social na região. Mas à primeira página do Expresso temos 2 minutos. Não dá tempo para fazer. Porque este panorama do desastre social é exatamente o oposto. O que se fez no domínio social nestes anos na Madeira, só que o mérito desta dívida é exatamente o benefício social. Rodrigues, uma palavra. Não hesitamos a fazer, mas nem isso teria. 30 segundos a Paulo Portas, rápidos. 30 segundos para dizer que este plano de resgate não pode ser mais uma dívida para a região e mais uma injeção de capital, e a austeridade não pode cair sobre os cidadãos, mas tem que cair sobre o setor público. Isto é, 90% da consolidação orçamental tem que ser feito do lado da despesa, cortando nas gorduras do setor público e não sobrecarregando os madeirenses e empresas como primeira página do Expresso, vai. Mas por cá temos ido por aí e se nos aumentam impostos. Caminho errado. Vá, rapidamente. O Governo corta 500 cargos dirigentes na economia. Álvaro Santos Pereira, criticado por andar desaparecido, prepara uma revolução na estrutura superior do seu mega-ministério. Inquérito às toupeiras nas operadoras de telemóveis pronto em poucos dias. Liceus históricos vão ficar sem obras. A suspensão de novas adjudicações da parque escolar deixa 129 escolas por recuperar. Temos uma investigação sobre as faturas dos voos da CIA em Portugal que tiveram uma despesa na ordem de cerca de $1 milhão de dólares. $1 milhão e temos a primeira vez que aparecem as faturas dos voos. Temos um grande trabalho sobre o 11 de setembro, com textos de Barack Obama, Clara Ferreira Alves, Paulo Porta, Jorge Sampaio, Pedro Mexia, Rui Ramos e Miguel Monjardim, e depois 2 entrevistas, uma com Luizão, Scolari fez-me chorar que nem uma criança, e outra com Woody Allen, que diz realizar em Lisboa, por que não? E amanhã também com o Expresso a primeira divulgação do exame do governo português da Troika. O Expresso faz com a ajuda e o trabalho de base da Espírito Santo Research a primeira análise total das medidas da Troika, e com a fórmula matemática que o Expresso fez, o governo tem a nota de 84% no seu exame de cumprimento das medidas da Troika. O Expresso também à noite regressa na próxima semana.